Mas o curioso, você está falando aí sobre os direitos constitucionais, né? As nossas liberdades de expressão, a liberdade de ir e vir, a nossa liberdade de usar o que fosse, a liberdade até de explorar o que nós possuímos. E, por fim, até a liberdade de culto em Belo Horizonte foi afetada. Então, você vê que isso aí acontece para todo lado. É tudo uma... Lockdown não funciona, certo? É absurdo demais, é surreal, é quase no nível da loucura nós vermos diversos países que fizeram lockdown desde o começo da pandemia, viram as taxas de mortes por milhão de habitantes aumentarem, acentuaram, intensificaram as medidas de lockdown e não foi suficiente para poder baixar as taxas de morte por milhão. A transmissibilidade da doença continuou aumentando, o número de mortos continuou aumentando, a despeito de as medidas de lockdown terem sido intensificadas. Nós vimos isso em Minas Gerais, vimos isso em São Paulo, vimos isso no Rio Grande do Sul e em países inteiros. Inglaterra, França, Itália, Espanha, Portugal, a gente viu isso para todo lado, Argentina, Peru. Peru implementou medidas de lockdown desde o começo do ano passado. E o Peru tem muito mais de 1.000 mortes por habitantes, a Argentina está no mesmo caminho, o Brasil tem 1.600, 1.800, mesmo com medidas de lockdown severíssimas. São Paulo tem 1.800 mortes por milhão, Rio Grande do Sul tem em torno de 2.000 mortes por milhão. Mas aí você olha para países que não fizeram lockdown nenhum. Taiwan, Japão, Bielorrússia, Suécia, Togo, Malawi, ou países que fizeram lockdowns meia boca, fizeram 1 mês, 2 meses de lockdown e pararam, como a Nigéria. A Nigéria tem menos de 15 mortos por milhão de habitantes. Dá uma olhada no que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. A curva de mortos pela doença na Califórnia, que é um estado com lockdown severíssimo, é a mesma nos últimos 30 dias, por exemplo. O Texas abriu tudo. Se você observar os gráficos, e o Texas abriu tudo, sem contar que no começo de março, o governador do Texas ainda baniu a obrigatoriedade da máscara. Alguns comércios no Texas até exigem que você use máscara. Mas se você quiser reunir pessoas em casa, se você quiser sair para correr, passear com o seu cachorro na rua, andar sem máscara, não tem problema. Alguns comércios exigem máscaras, mas não são todos. É assim, deixou de ser obrigatório. Até você tirar aquela história, você consegue tirar um cachorro da lama. Mas até você tirar a lama do cachorro, leva tempo. Você consegue tirar a obrigatoriedade da máscara, mas até você tirar a paranoia da cabeça das pessoas, vai levar mais tempo. Mas a gente já tem um fato. O Texas aboliu o lockdown, abriu tudo, nem máscaras são obrigatórias, e você não teve notícias de caminhões do Exército recolhendo corpos em Dallas ou em Houston, porque está morrendo gente na rua de Covid. Não. A Flórida está tudo aberto, o governador da Flórida, inclusive, foi macho pra cacete, porque ele já falou que aqui no meu estado o passaporte sanitário não. Ou seja, nem a vacina eles vão cobrar. Está tudo aberto, circulem, comprem, consumam, vivam suas vidas. Você não tem vacina, você não pode ser obrigada a deixar de entrar, você não pode ser impedido de entrar em lugar nenhum. A Flórida tem tido essa postura mais aberta e eu não estou vendo uma Zumbilândia na Disney, em Deerfield, em Miami, em Orlando. Eu não estou vendo corpos boiando ao redor de Key West. Nada, não existe nada. Pois é, então me diz, se o lockdown funciona, por que países sem lockdown, desde o começo da pandemia, como Japão, Taiwan, Bielorrússia, por que esses países não são campeões de mortes? Se lockdown é imprescindível, por que a gente não está vendo um genocídio no Texas e na Flórida? Quanto mais evidência nossos gestores de saúde pública nas mais diversas esferas, Ministério da Saúde, Presidência da República, Casa Civil, Secretarias de Estado da Saúde, governadores de Estado, prefeitos municipais, secretários de saúde municipais, quanto mais tempo, 95% dessas pessoas estúpidas vão precisar para poder ver que a conduta que eles estão tomando não funciona.